A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de capacitação para o Ministério com Crianças do Centro de Treinamento Barak. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário, deixa o teu like, faça o nosso canal relevante. Nós temos muito material nesse canal voltado ao Ministério Infantil. Então busque conhecer um pouco mais, isso vai te ajudar bastante no Ministério com Crianças. Esse é o nosso curso, o Culto Infantil, Organização e Liturgia, e nós estamos falando no módulo Culto em Paralelo ou Culto na Salinha. Essa é a videoaula de número 3, nós vamos dar sequência naquilo que estamos aprendendo sobre o culto em paralelo e o culto na salinha. Se você ainda não assistiu a videoaula 1 e 2, assista essa videoaula e vai te ajudar bastante na compreensão sobre esse importante trabalho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como se preparar para o culto em paralelo ou culto na salinha. Pastor, nós estamos começando, eu já faço parte, como é que eu me preparo para esse culto com as crianças na sala de aula ou no culto em paralelo? Primeira coisa importante dos passo a passo na preparação é a elaboração do currículo teológico pedagógico. Então eu preciso compreender o que eu vou ensinar, em que aula eu vou ensinar às crianças, eu preciso ter um currículo elaborado. Nós já falamos que você tem muitos materiais já prontos para o culto infantil, já tem roteiros prontos com currículo pedagógico teológico para as crianças, mas se você não tem acesso a esse tipo de material ou não conhece, precisa elaborar, então pensa nisso, qual é o currículo teológico pedagógico que eu vou ensinar às crianças? Pastor, o que eu preciso colocar nesse currículo? O ensinamento sobre o pecado, o ensinamento sobre a salvação em Jesus Cristo, o ensinamento sobre vida cristã, você pode colocar ensinamentos sobre família, você pode colocar ensinamentos sobre evangelização, compartilhar a fé com os amigos da escola. Então eu vou elaborar esse currículo, olha, o mês de janeiro eu vou falar sobre esse tema, o mês de fevereiro vai ser esse outro tema. Então eu faço um geral, eu coloco um geral sobre aquilo que eu quero ensinar e aí eu vou preparando as aulas conforme aquela grade que eu preparei. Então é muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, ter um currículo teológico pedagógico para tuas crianças, para você desenvolver todo o trabalho do culto em paralelo e realmente alcançar o objetivo almejado, que é o crescimento e desenvolvimento espiritual das suas crianças. Então eu já tenho o currículo, a minha igreja tem o currículo, eu já tenho o roteiro do culto. Como é que eu vou me preparar para o culto em paralelo? Primeiro, eu vou preparar a lição, então eu preciso ter o preparo da lição. Você vai ler a lição bíblica, você vai estudar a lição bíblica, você vai se aprofundar no assunto, então você precisa preparar essa lição. Então não tem como eu ir para uma sala de aula para ter o culto em paralelo ou ir para o ambiente do culto em paralelo sem ter estudado a lição. Então você vai precisar estudar essa lição. Outra coisa importante, selecionar os materiais que vão ser usados nessa atividade. Então, se eu vou usar visual, se eu vou fazer uma dinâmica, se eu vou ter um momento de recreação, se eu vou fazer alguma atividade de fixação daquilo que foi aprendido, tudo isso tem de ser preparado com antecedência. Então não tem como você ir para o culto em paralelo e naquele momento pensar, dá para fazer essa coisa, vou fazer essa outra coisa, e aí eu vou começar a ter dificuldade no desenvolvimento do trabalho. Então é muito importante que você tenha em mente isso. Qual é o material que eu vou usar? Eu vou usar louvor? Preciso preparar a letra dos louvores, porque as crianças não conhecem. Vou fazer o louvor no data show. Vou ter uma televisão para colocar no notebook, passar a letra do louvor para as crianças. Então, toda essa preparação de material deve ser feito com antecedência para que o culto se desenvolva da melhor maneira possível. Outra coisa importante, você deve elaborar um roteiro de aula. Então, o que eu vou fazer, em que momento da aula vai ser feito? Então, muitas vezes, a falta do roteiro de aula, o que acontece? Às vezes eu tenho um grande tempo e, de repente, eu não tenho atividades que vão suprir toda essa necessidade de tempo com as minhas crianças. Então, às vezes, as crianças
ficam ociosas, sem ter o que fazer, vão para o banheiro, começam a brigar, começam a correr na sala de aula e o professor fica todo perdido. Por quê? Porque ele não fez um roteiro de aula, ele não preparou um roteiro. O que fazer, em que momento da aula eu vou fazer? Isso vai te dar a visão, opa, eu tenho pouca atividade para um tempo muito grande. Outro problema de não ter um roteiro de aula, às vezes, é não conseguir cumprir o cronograma. Às vezes você tem todas as atividades para fazer e de repente deu um momento das crianças voltar para os pais e você não fez todas as atividades. Então tenha sempre em mão um roteiro de aula. O que eu vou fazer, em que momento da aula eu vou fazer, se possível, coloca quanto minuto eu vou gastar em cada atividade, isso vai te ajudar bastante. Por quê, pastor? Porque às vezes eu estou no meio da aula, emocionado, conversando, falando do amor de Deus às crianças e de repente estou tomando muito tempo numa atividade que vai me causar dificuldade lá na frente. Então é importante você ter um roteiro de aula, o que fazer, em que momento da aula fazer. Outra coisa importante, dividir tarefas. Você vai ser o professor que vai lecionar a lição, ou eu tenho mais auxiliares, eu posso colocar para um auxiliar fazer uma brincadeira, para um auxiliar desenvolver uma atividade de fixação. Então eu vou fazer essa divisão de tarefa, alguém que vai me ajudar, vai acompanhar a criança até o banheiro, até o bebedouro, se houver necessidade. Então você vai delegar tarefas. Então isso tudo é importante fazer antes do culto. Porque muitas vezes chegou no momento do culto, você estava contando com alguém que ia vir para te ajudar, essa pessoa não veio, você vai ficar todo perdido. Então faça isso daí antes do culto, delegue tarefas. Se possível, liga para o auxiliar, diz, olha, você vem hoje, se você vem, então você vai fazer tal coisa, você vai me ajudar em tal coisa. Isso é muito importante, delegar tarefas. E por fim, preparar tarefas de reforço. Então eu posso fazer uma cruzadinha, posso elaborar perguntas, posso colorir desenhos que vão reforçar aquilo que eu vou ensinar. Então isso é muito importante, preparação de tarefas de reforço. E outra coisa importante, preparar o ambiente. Então chegue mais cedo na sala de aula ou no lugar do culto, vê se tudo está funcionando, se o notebook está funcionando, se o data show está funcionando, se as caixas de som estão ligadas, se os instrumentos que vão ser tocados estão preparados. Então é muito importante preparar o ambiente para quando as crianças chegarem, tudo funcionar da melhor maneira possível. Então esse é o passo a passo para você que vai se preparar para o culto. Pastor, o que precisa ter no culto da salinha ou no culto em paralelo? Quais são os elementos que precisam estar presentes? Primeiro, recepção das crianças. Não deixe as crianças chegar no local do culto ou na sala de aula e não ter ninguém lá para recebê-las. Então é muito importante, se você é o pastor de criança que está comissionado para administrar esse trabalho, se você é o professor que vai estar com as crianças, receba as crianças, chegue mais cedo, receba a criança com um abraço, pergunte como ela está, elogie o corte de cabelo, se tem alguém fazendo aniversário, dê os parabéns. Por que isso, pastor? As crianças vão se sentir valorizadas, vão se sentir acolhidas, amadas, isso vai motivar a participar do culto. Então é muito importante isso, a recepção das crianças, então esteja ali para recepcioná-la. Depois, você precisa ter momentos de oração. Então tem um momento de oração no início do culto, pode fazer um momento de oração no meio do culto e uma oração para encerrar o culto, mas é importante ter momentos de oração com as crianças. Se as crianças ainda não sabem orar, faz a oração responsiva, o adulto ora, a criança repete, ou alguma das crianças ora e os outros repetem, até que eles desenvolvam todo o hábito da oração. Outro ponto importante, o momento do louvor. Então selecione 1, 2 ou 3 louvores que as crianças se identifiquem, que fale o coração das crianças. Normalmente você começa com os louvores mais agitados, então você faz um louvor mais agitado, mais movimento, para desenvolver as crianças, para despertar o interesse das crianças pelo culto.
antes da palavra, um louvor mais tranquilo, um louvor realmente de adoração. E você pode terminar a reunião com um louvor mais animado, clima de festa, vamos terminar festejando. Então, muito importante isso. Cuidado, às vezes colocar um louvor muito agitado antes da palavra, isso vai agitar as crianças e vai causar dificuldade para aquele que vai ministrar. Momento da ministração da lição bíblica, então ter um momento adequado, um momento que dê para ministrar a lição sem correria, mas realmente levar ao conhecimento da palavra de Deus ao coração da criança. Então isso é muito importante, ter um momento de ministração da palavra de Deus, da lição proposta às crianças. Ter um momento para atividades de reforço. Então, se as crianças são pequenas, colorir, talvez fazer uma modelagem com massinha. Então, eles têm um momento para isso. Se são maiores, responder questionário, ter um jogo de perguntas e respostas com eles, isso para reforçar tudo aquilo que eles aprenderam. Então, é importante ter esse momento de atividade de reforço. Outra coisa, ter um momento do apelo. Então, convidar crianças que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, que o faça nesse momento, e aqueles que já o fizeram, que se comprometem em praticar aquilo que foi aprendido na lição. Então, quando eu falo apelo, não é só para receber Jesus, mas apelo para praticar tudo que aprendemos em sala de aula. Momentos de oração e intercessão. Então, o professor e às vezes os auxiliares podem orar por crianças com casos específicos. Olha, alguém precisa de oração. Às vezes a criança está aflita, às vezes o lar está passando por um problema difícil, e esse gesto de orar por ela, orar individualmente com ela, é muito importante. Então, abre esse momento. Olha, alguém tem um pedido de oração, vamos orar por você, e isso vai ser muito bom. E por fim, um momento de recreação. Se você tiver tempo sobrando, reserva um momento para atividades lúdicas, de jogos e brincadeiras, um momento de recreação, descontração por todo aquele momento de aula que tivemos. E por fim, a finalização. Então, todos esses elementos devem estar presentes no teu culto em paralelo, o culto da salinha, para trazer a melhor edificação das suas crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Se não recebeu o e-book, diga: olha, eu preciso, eu quero esse e-book, eu quero ter todo esse conteúdo rico na minha vida. Entre em contato conosco e nós estaremos enviando para você o e-book desse curso. Se você quiser se aperfeiçoar, temos um curso básico de teologia para ministério infantil, curso de formação de professores e criança, curso de pastoreio infantil, aconselhamento no ministério infantil. Então temos muita coisa para abençoar a tua vida. Quer mais informações? WhatsApp 19 981 16 8012. Muito obrigado por estar conosco nesse curso. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.